Bom dia, igreja. Feliz sábado. Hoje é um sábado especial. Nós estamos numa campanha chamada Quebrando o Silêncio. Por isso que a igreja está assim, decorada lindamente pela nossa querida Cláudia Cadete. E o Quebrando o Silêncio, ele é uma campanha da Igreja Adventista, que ela faz todos, é um marco, né? No 4º sábado de agosto. Todos os anos se traz um tema para falar um tema de violência, a violência doméstica, na verdade. E a Igreja Adventista, então, faz essa campanha para promover uma educação e prevenção contra o abuso e a violência. Todos os anos é um tema especial. Este ano é violência digital. Essa violência que chega na nossa casa através da internet e tem principalmente vitimizado nossas crianças inocentes. É um dia de campanha na rua, onde se faz fóruns, palestras, se leva o nosso material educativo, distribuindo os folhetins, né, que tem para as crianças, adolescentes e adultos. Hoje à tarde, nós, mulheres, iremos distribuir as revistas às 15h. Nos encontramos aqui na igreja. Você está convidada, você é nossa convidada, porque, através do amor de Jesus, nós levamos essa palavra, esse nosso foco missionário, porque somente Jesus cura todas as feridas. E para esse dia, o Ministério da Mulher trouxe uma convidada especial, a Gabriele Ávila. Ela é psicóloga, casada com o pastor Vinícius, eles são lá da Igreja Beira-Mar. E é um prazer enorme tê-la aqui, seja muito bem-vinda. E ela vai nos trazer uma mensagem poderosa, exatamente falando do amor de Jesus, indo contra essa violência e sarando nossas feridas. Tá? Um feliz sábado para todos. Josi, obrigada pelo convite. Bom dia, feliz sábado. Vocês estão bem? Sim? Uma nota de curiosidade, o mês de agosto, nós chamamos de agosto lilás. Talvez você não tenha esse conhecimento, se tem, né? Só para lembrar. O agosto lilás é um mês de conscientização contra a violência à mulher. E a igreja entende a importância disso, não só contra a mulher, mas contra crianças e idosos. Então, ano após ano, a cada mês de agosto, nós tiramos um sábado para lembrar disso, para conscientizar os membros da nossa igreja, mas não só para estar aqui, mas para que pessoas lá fora possam ter esse conhecimento também. Então, o ano passado o tema foi abuso sexual na infância, já tiveram temas sobre violência doméstica, né, com relação à mulher, e esse ano, em especial, estamos trabalhando a questão da violência digital. Antes de entrarmos no assunto, como fui apresentada, me chamo Gabriele, é um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei procurando na minha Bíblia, mas eu acabei tirando essa foto essa semana, porque eu precisei enviar para um programa que nós vamos participar e precisava de uma foto minha criança. A Cláudia me cumprimentou aqui, eu não sei se ela ainda está por aqui, está lá atrás, mas a foto que eu carrego na minha Bíblia, Cláudia, é a foto da minha apresentação, bebezinha, que o pastor Chagas fez junto com a Cláudia. Na época eram nossos pastores. Eles passaram pela nossa vida um curto período do tempo, meu principalmente pequenininha, mas foi um dos momentos mais especiais da minha vida, porque foi o momento do qual eu fui dedicada ao Senhor. E eu carrego essa foto na minha Bíblia e, infelizmente, hoje ela não está por conta que eu acabei tirando por conta do evento, mas eu carrego essa foto na minha Bíblia porque é a foto que declara que eu nasci para Cristo e para servi-lo, e por isso eu fui dedicada a Ele. Queridos, Deus ele nos chama para que possamos servir a Ele.
Deus, Ele nos chama para transformar a nossa vida e para que após essa transformação, eu e você possamos fazer o mesmo com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, que a mensagem da qual vamos ouvir hoje possa ser uma mensagem que não entre só no seu coração, só no seu lar, mas que possa ser uma mensagem, uma ponte para as pessoas que estão ao seu redor, para que possam conhecer do amor de Deus também. Amém? Violência digital. Em conversa com a Cláudia, eu não vou entrar em temas técnicos, por quê? Nós esperamos no culto de sábado uma mensagem bíblica. E é importante porque você vem se abastecer da Bíblia. Você vai receber material riquíssimo em conhecimento que a nossa igreja produz. E eu me sinto muito honrada por fazer parte dessa igreja e orgulhosa, um orgulho muito bom. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma igreja que não se cala. Nós fazemos parte de uma igreja que busca conhecimento, que não se cala para as questões que estão acontecendo. Então, tenha orgulho da igreja da qual você faz parte. E aqueles que nos visitam, conheçam mais a esta igreja, que é uma igreja que não se cala e procura por conhecimento, para que possamos viver bem em abundância, como é a vontade de Deus. Então, você vai ter acesso ao material, a revistinha infantil, você vai ter acesso à revista adulta, que te traz todo o conhecimento em toda a informação necessária sobre esse assunto. Recentemente tivemos um influenciador aí que estourou nas mídias, provavelmente você teve acesso a esse conteúdo, Felca, né? Assim ele é chamado, onde ele expôs a situação da adultização, da questão da sexualização das crianças nas redes sociais. E uma nota bem importante, após esse vídeo, essa denúncia feita por ele de forma pública, mais de 114% de denúncias aumentaram. Sabe por quê? Porque nós precisamos falar. O óbvio precisa ser dito. E muitas pessoas, e talvez você na sua casa não tenha consciência disso. Por isso que você vai receber esse material para que você tenha acesso a essas informações, tá bom? Hoje nós vamos conversar sobre, talvez, como prevenir isso. De que forma eu e você podemos prevenir situações como essa? Violência digital, violência doméstica, violência com relação à sexualidade das nossas crianças e mulheres. Como podemos prevenir isso à luz da Bíblia, mas também à luz da ciência? Eu gosto de pensar que Deus nos deu inteligência e se a ciência existe é porque Ele permitiu que pessoas estudassem e tivessem esse conhecimento para trazer para a gente também. Então, vamos conversar sobre como demonstrar amor. Como demonstrar amor na família, no nosso ambiente, aqui na igreja, no seu trabalho, enfim. Essa palavrinha amor, para mim particularmente, é o que resume toda a Bíblia. Você pode ter uma palavra que resume a Bíblia para você. A palavra que resume a Bíblia para mim, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra amor. Porque em todo o tempo, desde o início da humanidade até os dias atuais dos quais estamos vivendo e aquele grande dia do qual nós estamos aguardando, se resume em amor. O amor de um Deus que entregou tudo para que eu e você pudéssemos ter essa vida e vida em abundância. Convido você a abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 28. Diz assim: chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe. Eles estavam conversando, discutindo e aproveitaram um momento. Qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus respondeu, verso 29. O principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Verso 34. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Queridos, essa passagem é muito conhecida. E ela é muito utilizada, inclusive, para extinguir, tirar, retirar a ideia de que os 10 mandamentos ainda são válidos. Muitos utilizam para dizer que agora o que vale são os 2 maiores mandamentos: o amor a Deus e ao próximo. Mas se estudarmos a Bíblia, se retornarmos lá em Êxodo, nós vamos entender que os 10 mandamentos, eles são divididos em 2 partes, que se resumem em amor a Deus e amor ao próximo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escritura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado para santificar. Esses 4 mandamentos têm que ver com o quê? Amor a Deus sobre todas as coisas. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, e assim por diante, tem que ver com amor ao próximo. Ou seja, Jesus só estava dizendo que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas diante dos critérios dos quais eles já haviam colocado e amar ao próximo como ele também já havia colocado. Agora deixa eu perguntar para vocês, amar a Deus é fácil? Eu gosto de pensar que amar a Deus se torna fácil. Por quê? Porque é o meu Criador, é aquele que faz tudo por mim, é aquele que me dá muito mais daquilo que eu preciso. É claro que em alguns momentos ele não dá aquilo que eu quero, eu sou uma filha mimada, eu fico chateada, eu fico triste. Mas mesmo diante da tristeza e mesmo diante da chateação, é fácil amar aquele que fez tudo por você. Agora, amar ao próximo é fácil? Não sei você, mas eu penso que é bem difícil. Eu tenho dificuldades. Sabe por quê? Porque as pessoas são diferentes. Nós somos criados de forma diferente, nós temos culturas, gostos diferentes. E na maioria das vezes nós queremos da nossa forma. E por isso nós temos tanta dificuldade em lidar com pessoas. A maior dificuldade nossa é relacionamento interpessoal. Gente precisa de gente, mas gente dá muito trabalho. Existe um escritor que diz que o homem não é uma ilha. Por quê? Nós não fomos criados para viver de forma isolada. Quando Deus criou Adão, estava tudo bem? Estava faltando uma incomodação, né? Estava faltando uma pitadinha de aventura na vida de Adão. Deus criou Eva por quê? Porque não fazia sentido Adão viver sozinho. Deus não nos criou para viver de forma isolada. Mas em alguns momentos nós acabamos nos isolando pelas experiências que tivemos com pessoas. Mas a Bíblia é muito clara em nos falar que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e também ao próximo. E como faz isso, Gabriele? Se o próximo é tão diferente de mim, se o próximo me dá muito trabalho, como amar o meu marido se ele me dá um trabalho constante todos os dias? Como amar a minha esposa? Como amar os meus filhos ou as pessoas das quais fazem parte do ambiente que eu frequento? É difícil, porque na maioria das vezes nós enxergamos como nós queremos ser amados e não como o outro quer receber o amor. Faz sentido? Nós fazemos para o outro a forma que talvez nós gostaríamos de receber, mas talvez não é a forma que ele gostaria de receber. E talvez por isso existem tantos conflitos. Sabe por quê? Você sabe qual a maior necessidade do ser humano? Você pode me falar água, alimentação. E de fato nós temos muitas necessidades fisiológicas, necessidades básicas.
Mas a maior necessidade, a necessidade vital do ser humano, sabe qual é? A necessidade de se sentir amado. O ser humano passa uma vida buscando pela sensação de ser amado. Você concorda comigo? Nós buscamos uma vida. Quando criança, nós queremos ter isso dos nossos pais. Nós queremos sentir que somos amados. Quando adultos, nós buscamos isso nos nossos ambientes de amizade. Os adolescentes têm essa necessidade intrínseca neles. Porque todos nós temos a necessidade de nos sentirmos amados. E se não nos sentimos amados, parece que não há sentido. Gary Chapman é um escritor e talvez você já ouviu falar em alguns livros que ele escreveu, e um deles muito bem conhecido, As 5 Linguagens do Amor. E nesse livro, ele fala que eu e você, qualquer ser humano, tem uma espécie de tanque emocional. O que seria esse tanque emocional? Quando eu lembro de tanque emocional, não sei porquê, mas na minha cabeça eu lembro de posto de gasolina. Para que serve o posto de gasolina? Para abastecer. Vamos imaginar que eu resolvi fazer uma surpresa para o meu marido e vou encher o tanque do carro. É prova de amor, não é? Ele vai se sentir amado? Com certeza, né? Porque a gasolina está cara. Só que eu chego lá e percebo que o diesel está em promoção. Eu vou fazer ele se sentir amado e eu vou economizar o meu bolso. Mas o meu carro é o quê? A gasolina. É um pequeno detalhe só que abasteci e enchi o tanque de diesel. E nem para o frentista me dizer que estava errado, né? E aí, chego em casa. Gente, é só uma hipótese, tá? Não pensem que eu fiz isso. Cheguei em casa, né? Imagina aí. E falei para o meu esposo, meu amor, hoje eu fiz uma prova de amor, do meu amor por você. E enchi o tanque do carro. E aí? Vai ficar feliz? Acho que ele vai até me levar no shopping, né? Só que aí depois eu continuo. O diesel estava na promoção. E eu aproveitei. E aí, ele vai continuar feliz comigo? Me amando sim, né, gente? Ele não pode me amar por isso, né? Parar de me amar por isso. Mas eu enchi o tanque dele. Sabe por que não? Porque o tanque do meu carro precisa de gasolina. E o que eu coloquei? Diesel. Resolveu? Vai dar problema? Eu nunca fiz o teste, mas eu acho que vai dar problema. E o que isso tem a ver com o nosso tanque emocional e com o amor, Gabriele? É exatamente assim que funciona o nosso tanque emocional. Eu posso encher o tanque do meu esposo, dos meus filhos, de várias formas. Mas se não é o que ele precisa, vai funcionar? Não. Por exemplo, adolescente tem muito de não me toca, não me abraça, né? Minha mãe é muito do toque, e aí ela queria sempre abraçar e beijar. Eu falei, mãe, sai pra lá. Os adolescentes vão concordar comigo. Se você, mãe, só beijar e abraçar e o seu filho não quer esse toque, você está enchendo o tanque emocional dele? Não. Talvez para ele vai se sentir amado de outra forma. E é importante entendermos isso, para que possamos nos sentir amados e para que as pessoas que convivem conosco também se sintam amadas, para que situações como essas de violências não aconteçam nos nossos lares, porque o meu filho tem a plena convicção de que ele é amado, ele não precisa buscar em outro lugar, porque a minha esposa tem a plena convicção de que ela é amada, porque as atitudes das quais eu tenho diz para ela constantemente que ela é amada. Queridos, se a maior necessidade que eu e você temos é de se sentir amado, nós precisamos entender que as nossas forças e energias precisam ser colocadas nisso. Porque quando eu amo, eu demonstro o amor de Deus. Nós vamos ler o último verso que vai ser lido na mensagem de hoje. Vai nos falar exatamente isso. Eu preciso amar, e é uma ordem direta do próprio Deus para mim e para você. E como faz isso?
De forma muito resumida, porque o tempo não nos permite, mas você pode ter acesso a isso na internet. Esse escritor, ele traz 5 formas de demonstrarmos e recebermos amor. E eu gosto muito de olhar cada linguagem da forma como nós podemos fazer isso, mas da forma que Deus fez isso por nós também. Sabe por quê? Às vezes eu não quero me adaptar para mostrar o amor para o outro, mas Deus, Ele se fez de todas as linguagens do amor para alcançar os seus filhos. Quem somos nós para não nos adaptarmos, para que as pessoas que convivem conosco também se sintam amados? A primeira linguagem do amor é palavra de afirmação. Você já ouviu por aí? O que é palavra de afirmação? É você mostrar através de palavras que você ama. É o eu te amo, Gabriele, também, mas muito mais que isso. Às vezes o nosso eu te amo é raso, porque nós não mostramos de outra forma que de fato amamos de verdade. É através de elogios, de palavras sinceras, de palavras que mostrem para a pessoa o quanto ela é amada. Fiquem muito atentos com essa parte com relação às nossas crianças. As nossas crianças entendem tudo no literal. Tudo que você fala para elas, ela vai acreditar. E ela vai entender que isso é verdade. Então, eu sei que vocês não fazem por mal, mas cuidem com as palavras. Você é burra. Você não faz nada direito. Você está gordo. Sabe por quê? Porque o seu filho vai absorver como uma verdade absoluta para a vida dele. E ele vai carregar isso. E vai levar tempo para ele administrar isso. E tempo para ele perdoar. Então, nós precisamos cuidar com as nossas palavras, com as crianças também, para que elas não absorvam isso como uma verdade. E para adultos também, porque nós acreditamos naquilo que nós ouvimos. Deus tem a palavra de afirmação como linguagem do amor? Eu não tenho dúvidas disso, porque toda a Bíblia declara o amor dele através de palavras por mim e por você. Em Gênesis, ele diz que eu e você fomos criados à imagem e semelhança dele. Em Salmos, ele diz que eu e você fomos criados de forma maravilhosa, admirável e especial. Em Jeremias, ele diz que eu e você fomos criados por ele antes mesmo que tudo isso existisse, antes da fundação do mundo. Em Efésios, ele diz que escolheu você. A palavra de Deus, ela a todo momento afirma, através de palavras, o amor dele por mim e por você. Se ele fez isso, quem somos nós para não utilizarmos as palavras para dizer que amamos as pessoas que estão ao nosso redor? A segunda linguagem do amor é o tempo de qualidade, é o estar presente de verdade. Você pode me dizer assim, Gabriele, isso eu não negocio. Na minha casa, nós não conseguimos tomar café da manhã juntos ou almoçar juntos, mas na janta eu não negocio. Todo mundo senta na mesa e janta junto. Que legal, parabéns. Mas se você chegar lá, de fato estão todos sentados na mesa comendo juntos, mas cada um no seu? Será que estão ali de verdade? Pode estar de verdade para quem está conectado no celular, mas para quem está presencial, não. Tempo de qualidade é você se desligar tudo para estar com as pessoas que você ama. Os casais têm ido para a cama e cada um vira para um lado com o seu celular, e a cama é o maior local de tempo de qualidade. É o tempo que tu tem com teu esposo, com a tua esposa, de conversar sem a interferência de outras coisas, sem a interferência de filhos. E nós estamos focados na luz, na tela, no estímulo que o nosso celular nos traz. E nós não sentamos mais, nós não conversamos mais, nós não falamos olho no olho. Eu até converso, mas o meu olho está na tela. Queridos, nós precisamos cuidar com isso. É importante o tempo de qualidade com as pessoas que nós amamos. É estar aqui e agora se desligar de tudo e de todos. O sucesso profissional não compensa o fracasso no lar. Você pode ter sucesso profissional, você pode alcançar tudo que você espera na sua vida profissional. Você pode se olhar e dizer, eu sou bem-sucedido no meu profissional. Mas nada disso compensa o fracasso no lar. Nós precisamos nos dedicar ao nosso trabalho, sim. É de lá que nós tiramos o alimento para a nossa casa.
Mas nós precisamos entender que nada compensa o fracasso que temos no nosso lar. E por isso que nós precisamos tirar tempo, e tempo de qualidade, tempo de verdade, presença, para estar com as pessoas que nós amamos. Combine um dia da semana, talvez, a vida é corrida. Toda terça-feira é o dia da família e é todo mundo junto, comendo alguma coisa diferente. Ou no sábado à tarde nós temos tempo para isso, nós pregamos muito sobre isso. E talvez nós não vivemos esse tempo que nós precisamos, queridos. Deus tem a linguagem do amor, tempo de qualidade? Não tenho dúvidas. Porque Ele fala na sua palavra que Ele quer ter tempo conosco. Vá à minha casa, as primeiras horas do teu dia dedique a mim, porque Ele quer tempo de verdade com você. E Ele está disponível e disposto a isso, só que nós precisamos também. Então Deus também se fez tempo de qualidade para alcançar os seus filhos. Nós temos outra linguagem do amor, presente. E talvez essa é a maioria das mulheres, nós gostamos de um presente, né? Quem não gosta? Mas, Gabriele, que presente, nós não estamos pedindo muito. Sabe o que é a linguagem do amor presente? É quando você faz um bilhete, quando você foi no mercado comprar só o sabão que faltou, mas você encontrou algo que a sua esposa gosta, ou que os seus filhos gostam, ou que o seu esposo gosta. É quando em pequenas coisas você mostra que você ama através de presentes. É uma flor que você encontrou no meio do caminho de volta para casa. Não precisa ser aquele buquê caro. Pode ser a florzinha que tem lá no Bistec, baratinha. Não sei se aqui tem bistec, para lá tem bastante. Não precisa de muito, mas nós também recebemos amor através de gestos de presentes pequenos. Deus também se fez presente, sabe por quê? Porque a Bíblia diz em João 3,16, que Deus deu o seu único filho. Você conhece esse verso muito bem, qualquer adventista tem de cor, né? Deus deu o seu único filho, o seu filho unigênito, de presente para mim e para você, para que eu e você tivéssemos vida. Eu não sei você, mas eu entendo com a palavra deu, que é um presente. Se alguém dar alguma coisa, outra pessoa precisa receber. Então, sim, Deus também é a linguagem do amor presente, porque Ele deu de presente o seu único filho, para que eu e você tivéssemos vida. Quem somos nós para não nos adaptarmos a esta linguagem do amor, se as pessoas das quais nós amamos recebem amor dessa forma? Outra linguagem do amor é atos de serviço. Para alguns, atos de escravidão. Mas não é. Atos de serviço é quando você faz algo para a pessoa. Querido esposo, sabe aquela lâmpada que está queimada no corredor, ou talvez na lavanderia, há muito tempo, que a sua esposa está pedindo para você? Posso te falar uma coisa? Se você soubesse o poder que tem uma troca de lâmpada, não é, mulheres? Ela vai se sentir amada se você trocar a lâmpada. Sabe por quê? Esse gesto pequeno de trocar a lâmpada vai comunicar a ela que ela é amada, que ela é protegida e quem está do lado dela cuida dela. Me corrijam se eu estiver errada, mulheres. Esposa, sabe aquela comida que você faz? Não vou falar só de esposo não, viu? Esposa, sabe aquela comida que você faz na força do ódio? Que eu tenho que fazer isso para o meu marido levar para o trabalho ou no final de semana? Sabe disso? Você sabia que o seu esposo pode se sentir amado através da comida que você vai fazer para ele? Tá difícil. Tem gente que não gosta de cozinhar mesmo. Mas pede sabedoria do céu e diz, Senhor, me ajuda. Para me dar vontade, porque eu sei que o meu esposo vai se sentir amado por isso. Faz e ainda coloca um bilhetinho. Meu amor, eu fiz com carinho. Não coloca com carinho se tu não fez, né? Não vamos trabalhar com a mentira. Meu amor, eu fiz com carinho. Eu espero que te faça bem. Queridos, são coisas simples do dia a dia que a gente vai perdendo ao longo da correria da vida. E isso vai fazendo com que nós nos distanciamos das pessoas que nós amamos. Quando você faz a lancheira do seu filho, coloque amor ali.
Quando você separa as coisas do seu filho, coloque amor. Quando você vai ensinar ele matemática que não está entrando na cabecinha dele, eu entendo porque não entrava na minha. Coloque amor ali, porque é exatamente assim que eles vão se sentir amados. Atos de serviço é quando eu faço para o outro e ele recebe com amor. É simples, mas é importante. Deus tem a linguagem do amor? Atos de serviço? Talvez a maioria, né? A maior parte dele é atos de serviço. Jesus, enquanto esteve aqui, o que ele mais fez foi servir, servir e servir. E ele mostrou que eu e você também precisamos servir. E através do serviço nós mostramos que nós amamos também. E por último, mas não menos importante, a linguagem do amor, toque. Toque físico. E aqui não é só o toque sexual, o toque só de casal, não. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual é o lugar, quando um recém-nascido, um bebezinho está chorando, qual é o lugar que ele para de chorar e se sente mais seguro? No colo da mãe. Sabe por quê? Isso tem explicação. Não é só porque é a mãe. Eu e você temos a necessidade do toque, do abraço. Nós nos sentimos seguros assim. Nós precisamos disso. Eu sei que alguns têm dificuldades por questões de criação, de história, mas nós precisamos do toque. 20 segundos de abraço é o suficiente para tirar todo o hormônio de estresse, cortisol do seu corpo. Você sabia disso? Às vezes as pessoas falam assim, está estressado, vai pescar, né? Você vai voltar mais estressado, porque não pescou foi nada. Está estressado? Abraça. Dá um abraço aí em quem está do seu lado. 20 segundos, vamos contar. 1, abraça forte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segura. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pode soltar. Para alguns, foram os 20 segundos mais eternos da vida. Mas sabe o que isso significa? Está faltando praticar abraço. Está faltando abraçar e tocar fisicamente. 20 segundos. Está todo mundo sorrindo agora? Devia ter pedido isso lá atrás, né? Vocês ficarem sorrindo para mim. 20 segundos de abraço é o suficiente para liberarmos todos os hormônios de estresse e trazer tranquilidade, relaxamento, felicidade. Queridos, nós precisamos disso também. Conexão. A gente se afasta tanto das pessoas. A gente tem se tornado pessoas tão frias. E a palavra de Deus diz que o amor vai esfriar sim. Mas não precisa ser conosco. Não precisa ser em nós. Não precisa ser aqui. Porque nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos a mensagem. Então o amor não pode esfriar aqui. E Deus tem a linguagem do amor, toque físico. Esse eu acho mais lindo, sabe por quê? Eu acredito fielmente que Deus, ele sabia que o ser humano teria necessidade do toque. Como foi que ele nos criou? Através do toque das mãos. Deus, ele tinha todo o poder, ele passou a semana inteira da criação e haja luz, e a luz apareceu, e aparece o elefante, e foi tudo aparecendo. Ele não tocou em nada. Mas no último dia, Deus não se cansa, ele não estava cansado. No último dia, mesmo se ele tivesse cansado, ele poderia ter dito, apareça o ser humano, eu já sei que eles vão me dar o trabalho mesmo, não vou nem passar tanto trabalho aqui fazendo eles, e vou descansar no sábado. Mas ele não fez isso. Eu fico imaginando Deus se curvando, se ajoelhando, fazendo barro, pegando areia, colocando lá no rio que ele acabou de criar, e criando o ser humano, com um toque, com as mãos. Sabe por quê? Porque o toque é importante para nós. E nós também recebemos amor e nos sentimos amados através do toque. Queridos, são 5 coisas simples que a gente pode colocar no nosso dia a dia.
Descubra qual é o que predomina na sua casa. Todos nós temos todas as linguagens do amor, mas cada um tem aquelas que predominam mais. Descubra, existem testes na internet gratuitos. Faça com seus filhos, com seu esposo. Descubra que de forma, faça com a sua esposa. Prepare talvez um momento especial, um piquenique. Vamos todos juntos descobrir qual a nossa linguagem do amor. E o façam juntos, para que cada um entenda como o outro recebe o amor. Porque lembre-se, se os seus filhos não se sentirem amados hoje, eles vão passar uma vida buscando por amor. Se a sua esposa não se sente amada hoje, ela vai passar uma vida buscando por amor. Se o seu esposo não se sentir amado, ele vai passar uma vida buscando por amor. Porque a maior necessidade do ser humano, a necessidade vital, qual é? A necessidade de se sentir amado. Vamos ler juntos e aí nós finalizamos o verso que está no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 7. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Olha o que a Bíblia nos fala sobre o amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E o verso continua dizendo que quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você tem dificuldade em amar, se você tem dificuldade em se adaptar para que as pessoas que são importantes para você se sintam amadas, peça ajuda para aquele que é o amor. Porque se você não conhece a Deus, você não ama. Se você não conhece a Deus, você não consegue amar. Porque Deus é amor. E sem Ele, nós não conseguimos demonstrar o amor verdadeiro. Deus deseja que eu e você nos sintamos verdadeiramente amados por Ele e pelas pessoas. Ele já provou o seu amor de todas as formas. Mas talvez você não provou esse amor para as pessoas que estão com você. Talvez você não recebeu esse amor da maneira que precisa. E o desejo de Deus é que os seus filhos vivam bem, vivam felizes e vivam uma vida em abundância. Em abundância não está relacionado a dinheiro, a finanças, a sucesso. Está relacionado ao quão bem você vive, à sua felicidade, ao amor que você recebe. E o desejo de Deus é que eu e você vivamos aqui e agora, não só na Canaã celestial. Ele não nos criou só para esperar pelo céu. Ele deseja que eu e você vivamos bem e felizes aqui, enquanto aguardamos a eternidade ao lado dele. É desejo seu? É desejo seu trabalhar para que na sua casa os teus filhos, o teu esposo, a tua esposa se sintam felizes, amados o suficiente para que vocês consigam evitar conflitos, para que vocês consigam evitar violências, para que vocês consigam evitar desconexão da qual faz com que eu e você nos afastamos das pessoas que nós amamos. Se esse for o teu desejo, nós teremos uma mensagem. E durante a música, eu gostaria que você se desligasse de tudo e conversasse com Deus, para que Ele te ajude através da oração, para que você possa entender o verdadeiro amor que vem dEle e de que forma você pode compartilhar para as pessoas que estão ao seu redor. Com meu Jesus.
Jesus. Se estou angustiado, posso ir a Ele sem temor, pois sua voz tão mansa livra-me dos medos com amor. A oração é o caminho para poder ouvir a voz do meu Jesus. A oração é o caminho para poder ouvir a voz do meu Jesus. Para poder ouvir a voz do meu Jesus. Amém. Vamos orar juntos, pedindo sabedoria de Deus através da oração, para que possamos entender o plano dele para a nossa vida e como devemos viver e viver esse amor do qual ele tanto fala na sua palavra. Pedir para que ele nos ajude a entender que mesmo que gente dá muito trabalho, as pessoas são importantes para nós, mas principalmente para ele, que deu a sua vida não só por você, mas para que todas as pessoas tivessem a vida eterna. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pela tua bondade que se renovou mais uma vez nesta manhã em nossa vida. Obrigado, ó Pai, porque temos a plena convicção que teu Santo e bom Espírito está nos corredores dessa igreja e está falando ao nosso coração e à nossa mente. Obrigada pela mensagem da qual tivemos. Nos ajude a entender de fato como colocar isso em prática, para que nos nossos lares seja um pedacinho do céu, para que os nossos filhos, esposos, esposas tenham a plena convicção de que são amados, ó Pai, para que a família, a instituição seleta da qual o Senhor criou, instituiu lá no Éden, possa se continuar firme, fechada, para que Satanás não possa entrar e machucar. Nos ajude, Pai, para que vivamos bem e felizes. Para isso acontecer, nós sabemos que precisamos viver de acordo com a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Esteja conosco, perdoe os nossos pecados, esteja com as pessoas que nós amamos, mas que não estão aqui perto da gente. Nós oramos não porque haja algum mérito em nós, mas nós oramos através dos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.